Beleza? Bem-vindo ao canal. Nesse vídeo, a resenha do quarto número da nova série da Mulher Maravilha. Se quiser conhecer melhor como foi a história até aqui, assista os outros vídeos com as resenhas dos 3 primeiros números. Os links estão aí na descrição. Para falar diretamente, Wonder Woman número 4 é uma bagunça. Há bons momentos aqui. Tom King, o roteirista, faz um bom trabalho com a Mulher Maravilha, enquanto ela concede um último desejo a um garoto doente. Isso ficou muito bom, mas também muito estranho, porque parece algo deslocado, porque isso acontece no meio de uma crise anti-Amazonas e parece tão improvável, já que a Mulher Maravilha se desliga de uma crise que significa uma verdadeira ameaça à sua própria existência. Há também esse estranho aspecto geopolítico da história, e é mesmo bem feio, como se o mundo fosse um lugar feio para se viver. O roteirista segue esse caminho e faz com que tudo fique exageradamente maldoso e traz mais misoginia para as coisas aqui na história. Como vimos na edição anterior, um soldado eliminou a própria vida apenas por ter sido derrotado por uma mulher, e era a Mulher Maravilha. Segundo o roteiro, o fato de ter sido derrotado por uma mulher o deixava menos homem. Há uma grande falta de cuidado e de sensibilidade numa edição que traz momentos sensíveis, e isso fica muito estranho. Além disso, tudo acontece ao mesmo tempo, e é apressado, mas indo tudo rumo a lugar nenhum. E ainda eu não entendi onde se encaixa essa história da filha da Mulher Maravilha nesse arco de histórias. No final das contas, é uma edição frustrante que deixa claro que nós, os leitores, estamos lidando com alguém, o roteirista, que não entende nada da personagem, a Mulher Maravilha, e ele não se importa com isso. Wonder Woman número 4 foi escrito por Tom King, com a arte de Daniel Samperi e de Belen Ortega. As cores são de Tomeu Morey e Alejandro Sanchez. Foi lançado pela DC Comics em 19 de dezembro de 2023, nos Estados Unidos. Mas, antes de continuar, se você já é inscrito aqui, agradeço mais essa visita. E se ainda não é, fique à vontade para conhecer o canal assistindo outros vídeos. E se esse conteúdo é o que você se identifica e o que gosta, inscreva-se agora. Se quiser conhecer melhor com detalhes como foi a história desse novo arco de histórias da Mulher Maravilha, no momento inédito no mercado nacional, os links para os vídeos com as resenhas estão aí na descrição. Na edição número 1, uma amazona mata 19 homens num bar. Devido a isso, o governo resolve iniciar um programa de deportação das amazonas que estejam vivendo em solo americano. Assim, começa uma grande perseguição às amazonas nos Estados Unidos. As relações entre os Estados Unidos e as Amazonas ficam tensas e depois violentas. Já na segunda edição, houve apenas a Mulher Maravilha combatendo o exército americano. Também apareceram flashbacks de lutas das Amazonas em Themyscira, há muito tempo atrás. Já na edição número 3, o vilão, chamado O Soberano, leva um soldado a eliminar a própria vida, e a Mulher Maravilha confronta o Sargento Steel, que conduz a unidade que deporta as Amazonas. E nessa edição número 4, com o mundo perdendo a confiança nas Amazonas, a Mulher Maravilha pega um momento para conceder um último desejo a um garoto doente, dando a ele um dia perfeito. Enquanto isso, o Soberano aumenta a sua influência no governo. Além disso, a Trinity, a filha da Mulher Maravilha, passa a noite na Fortaleza da Solidão com as suas babás, os superfilhos. A história da Trinity é um flashback de quando ela ainda era uma adolescente. A primeira página é uma série de notícias transmitidas pela TV, cobrindo um período de tempo desconhecido, discutindo sobre um soldado que eliminou a própria vida depois de uma batalha contra a Mulher Maravilha. Eles mostram a rápida mudança da opinião pública contra as Amazonas, forçando o presidente a fazer uma declaração. Enquanto a declaração está sendo preparada, Diana visita um garoto chamado Jack, um de seus maiores fãs, e ele está com uma doença em estágio terminal. Ela o leva a uma viagem no jato invisível
que então se torna um dia na Ilha do Paraíso. Isso força Diana a confrontar as outras Amazonas, já que a capitã da guarda havia sido derrotada por ela quando ambas eram crianças, e agora elas são adultas. Enquanto ela passa o dia entretendo o Jack e mostrando a ele como as Amazonas vivem, o presidente declara que ela é um perigo aos Estados Unidos e seus interesses, e basicamente declara guerra contra a Mulher Maravilha e contra as Amazonas. É difícil de ver essa versão da Mulher Maravilha ter algo a ver com a versão dela dos Novos 52. Essa versão de Tom King parece que falha em ter o coração e a coragem da época dos Novos 52 e mostra muita agressividade e não é feminina, e mesmo na interação com Jack parece que falta feminilidade e coração a ela. Há também o personagem misterioso que é uma espécie de rei dos Estados Unidos, algo que não faz sentido no contexto de qualquer continuidade do universo da DC. A arte é mais bem sucedida, incluindo a arte da história que traz os superfilhos, Damian e John, e como eles lidam com a filha da Mulher Maravilha, a Lizzie. É uma história engraçadinha e serve para contar a história passada deles. A Mulher Maravilha do desenhista Sam Perry é uma poderosa figura e suas expressões sociais são muito bem feitas. A edição falha em não apresentar sequências de batalhas, mas funciona visualmente. O roteiro traz uma série de quebra-cabeças e mistérios e se torna desapontador. Significa que essa renovada Diana traz essa estranha mudança, mas que acaba não funcionando muito bem. Wonder Woman número 4 traz o vilão soberano através do presidente americano, classificando a Mulher Maravilha como uma inimiga do povo, mas, enquanto isso, ela está passando o tempo fazendo o melhor dia de um garoto doente. Wonder Woman número 4 é bizarro. Eu já explico. O roteirista Tom King escreveu o mais bizarro conflito que eu já li numa história em quadrinhos. Por quê? Bem, porque você tem momentos genuínos de ternura acontecendo, enquanto uma verdadeira e inacreditável turbulência acontece ao mesmo tempo. É como tomar um chá em meio a um furacão, que se formou sem aviso. Assim, você pode fazer uma ideia. E isso é um bom roteiro? Não, porque os momentos de ternura são emocionalmente importantes, mas não fazem sentido no contexto. Além disso, o redemoinho que envolve a Mulher Maravilha não tem credibilidade. É uma típica história de Tom King e a metáfora das Amazonas como imigrantes só torna a história ainda mais feia. No final da última edição, vimos a Mulher Maravilha entrar no escritório do Sargento Steel, derrubando todos os soldados no caminho para conseguir qualquer informação sobre Emily, a amazona que pode ter matado os homens no bar. E a edição terminou com uma dica de que talvez Emily estivesse grávida. Enquanto isso, o soberano usou o laço das mentiras para convencer um soldado que lutou contra a Mulher Maravilha na batalha da segunda edição a eliminar a própria vida. E ele fez isso porque a derrota para uma mulher o havia emasculado. Agora, nessa edição, o soberano faz todos acreditarem, como a imprensa, o governo, o exército e o público, que a Mulher Maravilha é a culpada pela morte desse soldado e ele ordena que o presidente faça um discurso declarando que a Mulher Maravilha é uma inimiga do povo. Enquanto isso, um casal simples entra em contato com a Mulher Maravilha para ela passar o dia perfeito com o filho deles, que tem uma doença terminal. Há dois destaques nessa edição. O primeiro é a arte de Daniel Samperi, que é muito boa. Deve ser um dos melhores desenhistas da DC da atualidade. E a arte dessa edição é bela. O segundo destaque é o dia que a Mulher Maravilha passa com o garoto, o Jack. Jack sabe que está morrendo, mas ele mostra coragem e alegria o tempo todo. Devo dar os créditos ao roteirista por ter criado essa parte. Mas o que tem de ruim em Wonder Woman número 4? Vamos começar do menos problemático para o pior. A narração é exagerada. O centro do conflito é o discurso do presidente e o soberano narra a edição e a sua maneira de falar é lenta e arrastada. Há uma linha entre ser formal e ser chato, e essa edição
cruza essa linha várias vezes. Em segundo lugar, como um simples casal do subúrbio consegue entrar em contato com a Mulher Maravilha e a encontra, faz com que ela venha até a casa deles e ela passa o dia todo com o filho doente deles. Na história, a Mulher Maravilha está sendo verdadeiramente caçada, enquanto ela mesma procura por Emily. É claro que tudo isso é para apresentar a Mulher Maravilha como uma boa mãe, mas é difícil disso se encaixar na história. Por melhor que seja a história com Jack, isso fica muito fora de contexto. Em terceiro lugar, essa é a terceira edição, em que ninguém põe nenhum esforço para encontrar a Emily, a amazona que iniciou todo o conflito. Quando o Sargento Steele revelou que Emily estava grávida, deveria haver uma série de questionamentos, ou pelo menos alguma reação, mas não acontece nada. Parece que nada está acontecendo e a Mulher Maravilha nem parece preocupada que os Estados Unidos estejam próximos de declarar guerra contra as Amazonas. Em quarto lugar, a falta de sensibilidade e de cuidado com que o roteirista usa problemas mentais de veteranos que foram para a guerra para criar um conflito para o bem dessa história. Ele usa o soldado chamado Delgado, que tira a própria vida, mas é muito conveniente para a história que um país inteiro culpe a Mulher Maravilha por isso, classificando-a como uma assassina e usando isso como um pretexto para declarar guerra contra as Amazonas. O problema aqui é esperar que os leitores acreditem que todos vão se voltar contra Diana por esse evento e que claramente não foi culpa dela. E achar que um país inteiro iria concordar em transformar a Mulher Maravilha numa vilã, não dá para engolir. Nesse ponto, não resta nada a dizer, a não ser que o roteirista Tom King menospreza a inteligência do leitor e acha que os leitores são estúpidos. Tom King combina boas cenas em um roteiro apressado para um quadrinho que parece lutar contra si próprio e indo a lugar nenhum muito rápido. Aqui temos um bom exemplo do que não fazer com uma história de super-heróis. Eu vou deixar uma nota 4 para Wonder Woman número 4. Esse título traz um conflito bizarro em uma história em quadrinhos com cenas de verdadeira emoção, combinadas com cenas apressadas de um roteiro que parte do nada rumo a lugar nenhum. A arte é fantástica e os momentos de ternura entre a Mulher Maravilha e o garoto doente são muito boas, mas tudo envolvendo a Mulher Maravilha nessa história é mal desenvolvido e apressado. Então era isso. Vai ler essas histórias da Mulher Maravilha quando forem publicadas por aqui? Diz aí nos comentários. Valeu, até o próximo vídeo.